dia. Bom dia. Minha voz tá beleza e a imagem também? Vocês estão me ouvindo direitinho? Ah, beleza, então. Que bom que a Raíssa aí tá aparecendo a imagem dela. Os que quiserem, fica tranquilos aí para colocar a imagem, eu acho que vai ser legal. Que bom que está todo mundo aí aparecendo. Aguardar mais um minutinho só para o resto do pessoal chegar. Beleza. Aí eu ficar. Bom dia, professor. Gente, só estou admitindo o resto do pessoal aqui, tá? Guarda um minutinho aí. E para vocês, a respeito de câncer, nós passamos. Bom dia. Adriano, seu áudio está travando. Ah, tá. E agora? Ainda tá? Melhorou. Melhorou? Eles vão falando, porque eu estou no computador. Qualquer. Eu não sei o que vocês estão. Tá travando muito. Ainda. Professor, agora o senhor tem que desligar um microfone aí, porque tá barulhinho chato. Eu vou tentar aqui. Eu mudei agora. Vamos ver como é que vai ficar. Melhorou? Melhorou. Infelizmente, o computador ali ele não está legal, não. Mas mesmo assim ainda está dando eco, né? Desliga o microfone, professor, do computador. Vamos tentar aqui.
E o pior é que eu tô de fone, hein? Tá, mas... E agora? Ainda tá dando eco. O senhor tem que desligar o microfone, entendeu? Então ele está desligado. Desliga também o som do seu computador, professor. Ah? O som do seu computador, para ele não escutar o barulho do celular. Meu Deus do céu, meu ouvido. Ou se eu for o seguinte, se eu sair do Zoom, o senhor vai em alto-falantes e desliga completamente do computador. E pronto. Vocês são espetaculares. E agora? Pronto, coisa boa. Você tá vendo tanto que eu sou lindo? Olha, estamos te vendo em 2 vezes, viu? Agora vai ter que ficar, gente. Mas e aí, tá tranquilo? Tá, tranquilo. Que bom, então. Gente, vamos lá, então. Eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi falar de Kant novamente, como passou um mês e, claro, com tanta coisa tão inusitada que nós estamos passando, a gente acaba, então, esquecendo. Tem gente que não... que realmente não é da área de humanas, acaba se esquecendo porque não gosta mesmo. E eu acho normal. O que vocês estão pensando de continuar ainda com essas aulas online? Qual a expectativa que vocês estão tendo? Acho bom. Eu acho que por um lado bom que a gente pode organizar as rotinas, só que por outro que dá um pouco de preguiça às vezes, porque tipo, tá no quarto, tá na casa. Isso aí, eu particularmente, eu tenho dificuldade, sabe? Professor, Ah, pode terminar. não, eu tenho dificuldade, porque como eu dou aula há mais de 30 anos, e eu me acostumei literalmente em estar perto, porque eu gosto do contato. Então, realmente, eu sinto que eu tenho uma dificuldade. A câmera está indo embora. A gente, por mais que não pareça, mas a gente fica com saudade, entendeu? A aula virtual é tipo coisa nova pra gente, mas dá saudade mesmo assim, entendeu? De estar perto, dos puxão de cabelo dos professores, não da mãe brigando. E eu vi uma coisa na televisão, um jornalista falando o seguinte: o diferente hoje é o normal. E eu guardei isso comigo, porque realmente aquilo que é tão novo, tão diferente, acabou se tornando, e a cada dia está se tornando normal. Em tudo, né? Até essa própria doença, a maneira com que eles conduzem, como eles conduzem até a própria morte de quem testa positivo para essa doença. É tudo de maneira diferente que acabou tanto sendo normal. Ninguém pode velar, ninguém pode ir, não há muito tempo. Então, são essas coisas todas que deixam todo mundo tão inseguro, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda está inseguro com tudo. Já se passaram 5 meses aí e nós estamos bem ainda perdidos. Porque aquilo que era números passou a ter nomes. Eu estava falando para o pessoal do 3º ano, a minha filha, meu genro e minha ex-esposa testaram positivo. Graças a Deus não tiveram complicações, já saíram e está todo mundo bem. Eu fiquei aí quase uns 20 dias sem ver ninguém, nenhum deles. E hoje a gente, graças a Deus, está em convívio normal, sem nenhum problema. E eu, meu neto, minha outra filha e meu outro genro, graças a Deus, não tivemos problema nenhum. Então, essas coisas que é o diferente que está se tornando normal. A gente não tem que ficar muito... Se ter os cuidados necessários, a gente acaba, então... E virou nossa rotina, né? Tipo, a gente tem que sair de máscara, virou tudo normal mesmo. A gente tem que sair sempre de máscara. Aí a gente já acabou acostumando com esse novo... acaba acostumando mesmo. E o fato, assim,
uma coisa que eu acho muito difícil também é porque dentro desse período, além de eu não ter contato com a minha filha, meu genro, minha ex-esposa, eu ainda tive que ainda me afastar um pouco da minha mãe com medo. Então, porque minha mãe é mais de risco, mais velha. Então, é tudo isso aí. E a gente tem que levar de boa. Eu estava falando para o terceiro ano, gente, porque eles estão inseguros em fazer o Enem, estão inseguros em fazer vestibular. Eu falei, não, o diferente é o normal, então vai ser assim. Vocês vão sair bem. Pega firme. E é o que eu falo para vocês do 9º ano, terminando uma fase, entrando aí para o ensino médio agora, é pegar firme. Não pode se esmorecer, nem achar que está uma complexidade, porque a complexidade está para todos. Nós, enquanto educadores, nós temos trabalhado 1000 vezes mais, porque é tudo novo, é tudo difícil, é mais complexo, mas vamos. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, dando uma continuidade, vão ser 2 aulas com Kant. Kant, então, ele é alemão, ele é de 1724 e ele acabou morrendo em 1804. Então, nós temos aí do século XVIII, que é considerado idade moderna, e século XIX, idade contemporânea. Então, e é um momento assim de muitas mudanças, porque está se vivendo aquele período do iluminismo. O que vocês se lembram sobre o iluminismo? Para eu poder começar essa aula. Foi um período de descobertas? Descobertas em relação a quê? Foi um período de abrir a mente para pensar coisas diferentes além da igreja católica. Também. O que mais? Quem é que pode falar mais alguma coisa? Hein? Uma época onde surgiram vários pensadores, os quais defendiam liberdade de expressão, liberdade religiosa, leis. Então, quando a gente fala iluminismo, normalmente vocês pensam em que palavra? Pode falar, alguém começou a falar aí. Iluminar. Então, esse iluminar vem de luz. Luz vem o quê? O período da razão. Quem está comandando agora é a razão, novamente. Então, esses filósofos que aparecem nesse período, posterior a esse período, tanto contemporâneo ao período quanto posterior, eles vão querer trabalhar com isso, porque eles estão vendo o que tem na sociedade. O que a sociedade está passando. Então, tem assim... Kant, então, ele fala assim, o que vocês têm que pensar, voltando, é um momento em que a razão está dominando. Se a razão está dominando, eles vão trabalhar com aquilo e tem que desvencilhar de alguma coisa que os prendia. Que eu não sei quem falou aí no início, falou direitinho. Aquilo que era comandado muitas vezes pela Igreja Católica acaba, apesar de que já são muitos séculos de posterior, mas ainda assim são desvencilhantes disso. Então, ele pega 4 questões fundamentais, que ele fala assim, que a filosofia ela deveria responder 4 questões fundamentais, que é o que eu posso saber, como devo agir, o que posso esperar e, por fim, o que é o ser humano. Se nós analisarmos bem isso aí, um minutinho só e eu vou continuando a falar, deixa eu só tirar esse sol daqui. Se vocês perceberem, isso aí, essas 4 coisas fazem totalmente sentido mesmo. No quesito razão. Daqui a pouco vocês vão entender. Porque agora ele vai trabalhar da seguinte maneira. Ele vai olhar
ele vai escrever uma obra, e essa obra, então, ela chama O que é a Ilustração. Não é a obra mais famosa dele, que a obra mais famosa dele é a Crítica Pura Razão. Mas nessa obra, ele vai sintetizar o otimismo dentro do iluminismo em relação a quê? Em relação ao ser humano guiar-se pela própria razão. Então, ele vai falar que agora o ser, eu, indivíduo, você, indivíduo, somos guiados pela razão. Quando ele fala que, a partir de agora, o ser humano é guiado pela razão, automaticamente ele está desvencilhando ou largando algumas coisas. Que é justamente o que eu não sei quem aí começou a falar. Então, ele fala assim, ó, sem deixar se enganar pelo quê? Pelas crenças, tradições e opiniões. Essas opiniões alheias. Então, é o quê? É eu deixar aquilo, tudo que me prendia. Então, se eu pedir para vocês o seguinte, quando eu estou largando e me desprendendo de algumas coisas, quando eu falo de Platão, largar e se desprender disso, de que vocês se lembram? Mito da caverna. O mito da caverna, muito bem. O mito da caverna, porque eu tinha que me desvencilhar dos grilhões, daqueles grilhões que me prendiam. Immanuel Kant, ele pega isso. Ele fala que agora o momento é esse. E ele coloca de uma maneira muito bacana. Ele vai falar que quando isso acontece na minha vida, é quando eu estou fazendo o quê? Eu estou saindo da menoridade e atingindo a maturidade. Olha aqui para vocês verem. Ó. Descreve o processo de ilustração como sendo a saída do ser humano de sua menoridade, ou seja, o momento em que o indivíduo, como uma criança que cresce e amadurece, torna-se consciente da força e da independência. Então, ele fala que agora o ser humano está partindo para isso. Por que ele tem essa visão do ser humano? Porque esses homens eles fazem análise do ser em sociedade. Então, ele fala que agora eles estão tendo uma mudança. E agora ele vai dizer assim, dentro dessa análise, o ser humano agora ele é dotado de quê? Da razão e da liberdade. Ele é dotado da razão e da liberdade. Isso aí é muito joia. Eu não sei se... Eu me empolgo muito, né? Claro, que é inerente à minha própria matéria, mas eu acho isso fantástico. Quando esses homens começam a fazer essa análise, é muito legal. Agora, o quê? Esse ser humano que está aparecendo na sociedade do século XVIII, XIX, ele é dotado de razão e de liberdade. Ele se desvencilhou daquilo que era o quê? Crenças, tradições e opiniões alheias. É por isso que muitos deles foram mal interpretados. Porque a maioria do que a gente ouve, que filósofo é o quê? Em relação à religião, em relação a Deus. O que o filósofo é? Quem responde aí? Vamos? Obrigado aí pelo Dia dos Pais. Quem escreveu? Hein, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim.
Sim, senhor. né? Eita, Nelly. O filósofo seria ateu perante a Deus, pois ele tem que olhar as coisas com um olhar mais crítico. Isso, é isso aí. Por isso que ele é mal interpretado, porque quando fala que ele tem que desvencilhar, acabar, deixar de ser enganado por crenças, tradições e opiniões, o que que eles falam? Eles falam o seguinte, ó, esses caras são ateus, mas não, ele está falando daquilo que engana. E aí, então, várias pessoas pegaram isso e acabaram denegrindo a imagem ou levando. Agora, professor, não tem filósofo ateu? Então tem. Tem. Mas muitos deles foram mal interpretados. Que depois nós vamos estudar os que, principalmente Nietzsche. Justamente por isso. E aí, dando continuidade à teoria aí de Kant, então, agora o homem é dotado de quê? De razão e de liberdade. E aí, então, Kant passa a investigar a investigação sobre o quê? As condições nas quais se dá o conhecimento. E aí, ele vai criar uma obra espetacular que é tida a crítica à razão pura. Porque ele começa a fazer um exame crítico da razão. Ele, apesar do homem estar utilizando a razão, desvencilhou de várias coisas, ele agora está fazendo o quê? Ele está fazendo uma crítica até a isso. E aí ele vai falar assim, existem dois tipos de conhecimento. E o conhecimento que é escrito na obra mais importante dele, a mais famosa, que é na Crítica da Razão Pura, ele vai falar que existem duas formas básicas de conhecer, que é o conhecimento empírico, que é chamado também de a posteriori, e o conhecimento puro, que é o quê? O a priori. Então, ele vai falar que tem esses dois conhecimentos. Professor, o que seria esse conhecimento, então? Esse conhecimento, eles são fáceis de entender, porque eu quero ficar até aqui para a gente não delongar muito e não perder esse tipo de conhecimento. Vou fazer uma revisãozinha aqui, ó. Então, na sua obra, o que é a ilustração, ele vai falar que o homem deixa de ser enganado por crenças, tradições e opiniões. Por quê? Porque o ser humano agora está vivendo um período onde a razão está dominando. Então, ele vai falar que existem questionamentos fundamentais. Por quê? O que eu posso saber, como devo agir, o que posso esperar e o que é o ser humano. Aí ele desenvolve uma outra obra que se torna mais famosa dele, que é a Crítica Pura Razão, onde ele vai dizer que existem duas formas básicas de se conhecer, que é o empírico, que é o a posteriori, e o puro, que é o a priori. Então, vamos lá agora para saber esses dois. Então, o a posteriori, que é o empírico. Prestem atenção aí. Esse empírico é o seguinte, aqueles que se referem a dados fornecidos pelos sentidos, isto é, o que é posterior à experiência. Prestem atenção nisso aí. O que é posterior à experiência. Ele dá um exemplo que se torna muito fácil. Olha aqui. Esse livro tem capa verde. Eu sei que é livro por quê? Porque você já não teve uma experiência de saber que alguém desenvolveu e deu uma nomenclatura a uma determinada coisa que se chama livro. Não é verdade? Prestem atenção aqui. Eu quero que vocês perguntem, tá? Quem estiver entendendo. Eu estou com o livro aqui. Você sabe que isso é livro por quê? Vamos lá.
principalmente os que têm mais facilidade de falar aí. Por que você sabe que isso é tem livro? informação? Isso. Então, você já teve uma experiência de que isso aqui é livro. Agora ele dá exemplo assim, o livro tem capa verde. Por que você sabe que é verde? Vamos lá? Foi a Thalita que falou? Fala aí de novo, Thalita. Quem falou da última vez? Porque você falou que é verde, ué. Porque você já sabe que é verde. Porque o quê? Te ensinaram e tiveram experiência e determinaram que aquilo é verde. Então, não precisa da minha experiência. Segundo ele põe assim, ó, aquele que se refere a dados fornecidos pelo sentido, isto é, o que é posterior à experiência. Então, os meus sentidos me falam que isso é livro, mas por quê? Porque já teve a experiência. Então, é posterior à experiência. Foi necessário, então, primeiro o quê? Ter primeiro a experiência de ver o livro e assim conhecer a sua autor. Assim como você disse. Esse é o quê? O a posteriori, que é o empírico. Agora, o segundo, conhecimento puro. Puro. Pense na palavra. Puro. A priori. Ele põe assim, aquele que não depende de qualquer dados dos sentidos. Ou seja, o que é anterior à experiência. Pensa o seguinte, gente, quando eu digo que é teoria, é a teoria desenvolvida por ele. Você pode fazer uma crítica a qualquer teoria? Pode. No nosso caso, nós estamos aprendendo para fazer o quê? Prova, atividade, posteriormente é onde que a gente quer chegar, que é o vestibular. Então, você pode criticar, você pode não aceitar, mas é a teoria que vai ser pedida. Então, porque esse aqui, o outro tem muito mais sentido, o a posteriori. Esse aqui, de início, a gente fica meio preocupado. Mas depois não, depois você vai ver que também faz sentido. Porque ele vai dizer que esse aqui, como não depende dos meus sentidos, ele é universal. Em qualquer lugar vai ser isso. Em resumo, olha aqui para vocês verem. Aquele que não depende de qualquer dados dos sentidos, ou seja, que é anterior à experiência, nascendo puramente de uma operação racional. Exemplo. Duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Não se refere a esta ou aquela linha, mas a todas. Constitui, assim, um conhecimento universal. Então, aquilo que é universal, em qualquer lugar, duas linhas paralelas, como é colocado aqui, ó, duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Então, por enquanto, eu vou ficar por aqui. Na semana que vem, eu vou falar dos tipos de juízo, estruturas do conhecer e a Revolução Copernicana. Porque estudo eu já falei. Ainda assim, eu já postei a aula para vocês e vou dar continuidade. E vocês no fórum, vocês vão colocando qualquer dúvida que tem, o que vocês estão achando, a maneira com que vocês querem, tá? Obrigado, foi muito jóia a quantidade de pessoas que estão aqui com a gente. Eu gostei muito e eu quero incentivar vocês a fazer o quê? Eu quero incentivá-los a perguntar mais, porque de repente você pode ficar meio tímido. Entenda o seguinte, como vocês já me conhecem há algum tempo, eu sempre dou liberdade, muita liberdade, então pergunta mesmo, não acha que vocês estão perguntando bobagem, não. Kant pode não ser muito fácil para alguns, então pode perguntar. Obrigado mesmo, tá?
por vocês estarem aqui nessa manhã comigo. Um beijo no coração de cada um aí. Valeu, Adriano. Tchau, Adriano. Valeu. Tchau. Entrei agora. Tchau. Obrigadão, gente. Bom demais falar com vocês. Adriano.